Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Hoje nós tivemos um dia muito abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Agora à noite nós vamos ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o qual é poderoso para transformar as nossas almas. Como é que nós chegamos a crer e a nos convertermos? Por meio da pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E como é que nós crescemos em fé? Continuando ouvindo, desejosos a palavra de Deus, para que nós vamos crescendo em tudo naquele que é o nosso cabeça, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Vamos fazer uma exposição hoje do versículo 15. Quando Paulo vai dizer o seguinte a Timóteo: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vamos ler mais uma vez o versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Qual? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós vamos a Ti mais uma vez, ó Pai. Ó Senhor, completamente carentes e impotentes, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, com toda certeza, que se o Senhor não vier ao nosso auxílio, ó Senhor, nós não seremos socorridos. Que não há em nós força, sabedoria, ó Pai. Ó Deus, nada, Senhor, que possa nos fazer agradáveis a Ti. Não há em nós forças para nos salvarmos, ó Pai. Nós dependemos completamente do Salvador. E é nisso que nós gloriamos, ó Pai. É nisso que nós nos gloriamos. Pois, ó Senhor, a salvação não depende de nós mesmos, mas de Ti. Nós não podemos ser os nossos próprios salvadores, mas o Senhor enviou ao mundo um Salvador, para redimir os pecadores do inferno, para dar-lhes herança com os santos na luz, para salvá-los, ó Pai, das misérias que são seus próprios pecados, e para fazê-los mais do que vencedores e bem-aventurados, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, eu peço, ó Deus, abra os nossos ouvidos, ó Deus, para ouvir essas verdades, para guardá-las em nosso coração. Deus, eu Te peço, capacita-me, Senhor. Ó Deus, quem sou eu para falar de verdades tão eternas, ó Pai, profundas, sublimes, ó Deus. Ó Senhor, quem é suficiente para essas coisas? Não que sejamos suficientes, ó Deus, por nós mesmos, mas a nossa suficiência, ó Deus, vem de Ti mesmo. Portanto, eu Te peço, Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Ajude-me, ó Deus. Ajude-me, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. A título de introdução, nós podemos dizer que Paulo escreve essa epístola a Timóteo, que ele mesmo chama no versículo 1 da primeira epístola, no capítulo 1, de seu verdadeiro filho na fé. Logo após a saudação, que acontece aqui nos versículos 1 e 2, Paulo fala sobre o ministério de Timóteo em Éfeso. Timóteo não era de Éfeso, Timóteo era de Listra, que era uma das cidades da Galácia, mas ele, nesse tempo, estava exercendo o seu ministério em Éfeso. Após fazer a saudação, então, ele passa a falar a Timóteo das falsas doutrinas e dos falsos mestres da lei. Veja no versículo 3, o apóstolo Paulo o instrui a advertir alguns para que não ensinem outra doutrina. Qual outra doutrina? Outra doutrina além daqueles que eles já haviam aprendido, para que ele não ensinasse nenhum outro evangelho, ele próprio não ensinasse e advertisse todos os outros que estavam inclinados a pregar outra doutrina, outro evangelho. Provavelmente, esses ensinos errados, essa outra doutrina, tinha a ver com distorções acerca da lei de Deus, ou mais especificamente, sobre aquela falsa doutrina que ficou conhecida como legalismo, que consiste em atribuir algum uso salvífico à lei, ou acrescentar algum preceito da lei, ou alguma condição legal, alguma obra
há a obra perfeita de Cristo. A lei mostra o pecado e condena o pecado, mas a lei nunca é capaz de perdoar os pecados. Tais falsas doutrinas eram propagadas por pessoas, vejam no versículo 7, que pretendiam ser mestres da lei, mas não entendiam nem o que diziam, nem o que afirmavam. Eles se apresentavam e buscavam se passar por mestres da lei, mas no fundo, a despeito de toda a aparência, eles não sabiam nem o que diziam e nem o que afirmavam. Eles tinham aparência de mestres, mas na verdade eles eram grandes ignorantes. Por quê? Porque eles ignoravam a maior de todas as verdades, a grande revelação. Qual? O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para salvar os pecadores. Não que os pecadores possam salvar a si mesmos, mas eles só podem ser salvos, não por qualquer observância da lei, mas pela salvação que Cristo, Senhor Jesus, veio trazer. Então, no versículo 8 em diante, ele passa a mostrar que o problema não estava na lei. Quando nós dizemos que o legalismo é um problema, nós não estamos dizendo que a lei é um problema. O problema não é a lei, o problema é o mau uso da lei, é o uso ilegítimo da lei. O problema são esses falsos mestres da lei que distorcem a lei e lhe dão um uso que Deus nunca deu. Por isso que ele vai dizer no versículo 8 o seguinte: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. Vejam, meus irmãos, não é necessário apenas que nós tenhamos a Bíblia em nossas mãos, é necessário que nós saibamos usá-la corretamente. Caso contrário, aquilo que era para a vida, por nossa própria tolice e ignorância, pode se tornar para a morte. Então há um uso legítimo para ser feito da lei, que não era o uso que aqueles mestres faziam. E qual é esse uso legítimo? O uso legítimo é aquele uso que está descrito no versículo 10, no versículo 11, que Paulo diz: conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Qual é o uso correto da lei? É um uso que é conforme o evangelho. Esse é o uso. A lei, ela não se opõe ao evangelho, assim como o Antigo Testamento não se opõe ao Novo, mas ambos se harmonizam docemente para os fins para os quais Deus determinou cada uma delas. Mas para isso é necessário que nós façamos um bom uso. Sempre que alguém está fazendo um bom uso da lei, nunca a lei vai se contradizer, vai se opor, vai anular o evangelho, mas ambos vão se harmonizar docemente para os propósitos para os quais Deus determinou. Então, a partir do versículo 12, Paulo, que anteriormente havia falado dos falsos ministros do evangelho, passa a se mostrar a si mesmo como mestre da graça, que foi feito ministro do evangelho. A partir do versículo 12, Paulo, ele atribui o seu chamado, e é interessante aqui que no versículo 12 a palavra chamado é diaconia. É interessante como aquilo que eu já havia falado para os irmãos algumas vezes. Na Bíblia, ministério, diaconia e outras palavras semelhantes são muito mais atribuídas aos pastores do que aos próprios diáconos. O que se quer mostrar com isso é que todos nós somos meramente servos. Não existe ninguém em uma posição maior do que a outra. Todos nós somos servos. Paulo, então, ele dá graças a Deus e atribui o seu chamado à graça de Deus, que o teve por fiel. Mas veja, ele não está dizendo aqui que o motivo dele ter sido chamado para o ministério foi a sua fidelidade. Porque se ele tivesse sido chamado ao ministério por causa da sua fidelidade, ele não poderia ter dado graças a Deus. Ele seria um hipócrita se ele dissesse isso. Ele teria que ter dito: não, eu fui chamado por causa da minha fidelidade. Não. Todo o chamado de Paulo é totalmente creditado, não a qualquer fidelidade que ele tivesse tido anteriormente, mas somente pela graça. Paulo foi feito um mestre da graça pela graça. Ele proclamava a graça pela graça. Diferente dos mestres da lei, que buscavam ostentar os seus méritos, a sua fidelidade à lei de Moisés, como alguma credencial, uma pretensa credencial à sua pretensão de ser mestre.
Paulo avança no versículo 13 para magnificar ainda mais a graça de Deus. Paulo apresenta a graça de Deus a partir do pano de fundo escuro da sua própria pecaminosidade. Olha o que ele diz no versículo 13: a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e injurioso. Ele foi blasfemo contra Cristo, e ele foi perseguidor e injurioso contra o corpo de Cristo, contra a igreja. Então ele completa: mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Ele não está dizendo que ele alcançou misericórdia por ele ter pecado enquanto estava na ignorância e na incredulidade, porque nesse caso, a causa do seu perdão, a causa da sua graça seria a sua ignorância, e nós nunca recebemos bênçãos por meio da ignorância. Não, a ignorância, a incredulidade são pecados. Se não fossem, não haveria nenhuma necessidade dele receber misericórdia para esses pecados. Não, toda a mudança deve ser atribuída à gloriosa graça de Deus, como ele diz mais à frente: mas a graça de nosso Senhor Jesus Cristo superabundou com a fé e com o amor que há em Cristo Jesus. É o que ele diz no versículo 14. E aí nós entramos no versículo 15, que tem essa declaração tão notável que nós vamos considerar mais detidamente agora nessa ocasião. Ele diz assim no versículo 15: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A partir dessa passagem nós vamos falar dela sobre 3 pontos. O primeiro ponto é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Depois nós vamos falar a respeito da declaração de que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E por fim nós vamos falar a respeito dessa declaração final, o principal dos pecadores. O que Paulo quis dizer com isso? Primeiramente vamos falar, no primeiro ponto, sobre uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Como diz o nosso texto, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Todas as palavras das Escrituras, elas são fiéis e elas são verdadeiras, porque elas procedem do Deus que é fiel e verdadeiro, do Deus que não pode mentir, como diz Tito, capítulo 1, versículo 2. Mas o próprio autor da Escritura, o Senhor Jesus Cristo, quando ele quer enfatizar ainda mais uma verdade, quando ele quer chamar ainda mais a nossa atenção para um fato, para uma declaração dele, ele costuma, o autor das Escrituras, o nosso Deus, usar algumas expressões que servem para esse efeito. Esse exemplo é muito bem visto no próprio ministério de Jesus, nas declarações que ele dá. Por exemplo, quando ele quer enfatizar alguma coisa, que nós redobremos a nossa atenção para aquilo que ele fala, ele costumava usar as palavras: em verdade vos digo. Nós podemos ver isso, por exemplo, em João 6,47, quando o Senhor declara: em verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, quando ele queria chamar muita atenção para algo que deve ser guardado em nosso coração, que deve ser ouvido com atenção especial, ele usava essa expressão, essas expressões. E esse recurso linguístico também é usado pelo apóstolo Paulo, especialmente nas suas epístolas pastorais, que são aquelas epístolas que ele enviou, aquelas cartas que ele enviou para Timóteo e para Tito. Por exemplo, em Timóteo, aqui mesmo, na nossa epístola, no capítulo 2, no versículo 7, Paulo diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Ou seja, ele está usando uma expressão para dizer: olha, o que eu vou dizer aqui para frente é uma verdade solene, é uma declaração que vocês têm que guardar com todo o seu coração. Mas a expressão mais usada pelo apóstolo Paulo para esse efeito é essa mesmo que nós encontramos aqui no nosso texto. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Ele repete essa mesma frase lá no capítulo 4, no versículo 9, e também uma frase semelhante no capítulo 3 e o versículo 1. Então, quando o apóstolo declara em nosso texto: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, é como se ele estivesse dizendo assim: ó, tudo o que eu escrevi até agora é importante, mas o que eu vou dizer é ainda mais importante. Ou como Calvino diz,
enquanto comentava essa passagem, é de suprema importância e deve, primeiro, ser recebido como um relato fiel da realidade e, segundo, deve ser aceito sem qualquer reserva ou sem hesitação. Então nós temos aqui uma lição muito importante para nós, que é: devemos saber distinguir entre o que é importante e entre aquilo que é ainda mais importante. Se esta é uma palavra fiel, nós temos que depositar nela crédito. Se essa é uma palavra digna de toda aceitação, nada menos do que toda a nossa aceitação é exigida da parte de Deus para ela. É isso que Ele exige. Então, tudo que nós vamos falar aqui à noite, tudo que vem a seguir, deve ser, meus irmãos, recebido por vocês com a máxima atenção, com toda a aceitação, porque essa não é palavra de homem, porque isso não é algo que eu compus na minha casa, não é uma história que eu inventei, é a palavra de Deus, que é poderosa para salvar aqueles que a ouvem com fé, mas também é poderosa para condenar aqueles que a rejeitam, aqueles que não a têm por fiel, aqueles que não a recebem com toda a aceitação. E qual é essa declaração? É talvez a declaração mais sublime da Bíblia, que é repetida em vários outros lugares. É, por assim dizer, o João 3,16, aqui da Epístola de Timóteo. Com essa declaração que é fiel e digna de toda aceitação, nós entramos no nosso segundo ponto, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo Jesus não veio ao mundo enviado pelo Pai contra a sua vontade, mas voluntariamente. Na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne, esvaziou-se a si mesmo de toda a sua glória, veio, habitou entre nós e, achado nesse estado de humilhação, nos dias da sua carne, fazendo-se semelhante aos homens, ele se humilhou, ele foi obediente até a morte. Para quê? Para salvar os pecadores. Cristo não veio ao mundo para salvar pessoas boas, Ele não veio ao mundo para salvar pessoas honestas e fiéis, Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele não veio para condenar os pecadores, mas Ele veio para ser condenado pelos pecadores, e por meio da sua condenação, da sua morte e da sua ressurreição, salvar esses pecadores que viriam a crer nele, mesmo aqueles pecadores que participaram ativamente do seu assassinato cruel, que zombaram dele, que o desprezaram com as calúnias mais infames, esses que desejavam matá-lo e tirar-lhe a vida. Foi para muitos desses pecadores que Jesus Cristo veio dar a sua vida, por pecadores. Cristo não veio ao mundo para salvar ninguém, senão os pecadores. Essas são palavras muito solenes, meus irmãos. Vocês se reconhecem como pecadores? Jesus Cristo não veio salvar nenhuma outra pessoa, senão aquelas que eram pecadoras, aquelas que não mereciam, aquelas que eram miseráveis, aquelas que eram condenadas, aquelas que estavam debaixo da ardente ira de Deus, aquelas que a ira de Deus permanecesse sobre as suas cabeças. Foi a essas pessoas que Cristo veio salvar. Ele veio salvar pecadores odiosos e depravados, como vocês. Portanto, Cristo não salvará ninguém, senão aqueles que antes o tenham buscado como Salvador. Se você nunca buscou a Cristo como seu Salvador, Ele nunca foi achado por você como tal. Se tem alguém aqui que nunca foi a Cristo, reconhecendo-se pecador e dizendo: tem misericórdia de mim, pecador, você nunca encontrou a Cristo, não o Cristo da Bíblia. Talvez você tenha encontrado algum Cristo que você fabricou com sua mente, é um ídolo, uma estátua, imaginação, uma pintura, não é o Cristo verdadeiro. Esse Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e o único modo de nós crermos no Cristo verdadeiro é crer nesse Cristo Salvador, Salvador dos pecadores. Não o Cristo que dá casa, carro, felicidade, saúde, tira das situações difíceis e de algum modo nos paparica. Não! É um Cristo que salva os pecadores. Você já conheceu o Cristo assim? Você já foi até a Cristo como seu Salvador?
não dizendo: Senhor, me salva dessa situação difícil. Senhor, o Senhor está vendo as minhas dificuldades, mas Senhor, o Senhor está vendo quem eu sou. Não é se arrepender de algum pecado, é se arrepender de quem você é. Não é se arrepender de você ter pecado aqui e ali, é se arrepender de você nunca ter feito nada se não pecar. Nunca ter feito nada se não desagradar a Deus. Nunca ter feito nada se não desprezar esse amor que sangrou na cruz por pecadores como você. Cristo Jesus é o Salvador dos pecadores. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, pecadores que de outra forma não seriam salvos de maneira alguma. E Paulo, após falar essa declaração, ele completa dizendo assim, nós chegamos no nosso ponto 3, eu sou o principal dos pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores como eu sou o principal dos pecadores. O que Paulo quer dizer com essa expressão, quando ele declara a si mesmo como o principal dos pecadores? Primeiro vamos ver o que não significa. Primeiramente, Paulo não está tentando impressionar-nos com uma falsa humildade, com a retórica marcada por exagero, por futilidade. O que Paulo está fazendo é transmitir verdadeiramente a realidade, com sinceridade do seu coração. Paulo sentia verdadeiramente que ele era o principal dos pecadores. Ele não está querendo nos impressionar. Ele está falando daquilo que ele é, um homem que conhece a Cristo, que conhece o Evangelho, que conhece as realidades espirituais e eternas, pensa assim a respeito de si mesmo. Nisso vocês, podem medir o quanto vocês conhecem. Qual o grau de maturidade espiritual? O quanto vocês conhecem verdadeiramente a Cristo? Vocês se consideram pecadores? O maior dos pecadores? Outra coisa que isso não significa. Paulo, quando ele diz que ele é o maior dos pecadores, ele não está se comparando com outras pessoas, objetivamente. Ele nem conhecia a maioria das outras pessoas. Isso quer dizer que Paulo não estava olhando para fora, quando ele diz que ele é o principal dos pecadores. Ele está olhando para si mesmo, ele está olhando para o seu coração, e a partir do momento em que ele olha para Cristo, olha para si mesmo, olha como ele tem agido em toda a sua vida, ele diz: eu sou o principal dos pecadores. Há pessoas que têm um zelo excessivo, uma mania doentia de olhar para os pecados dos outros, mas Paulo olha para o seu próprio pecado, ele faz um exame interior. O melhor exame, o mais útil, o mais proveitoso que cada um de nós pode fazer nessa noite, olhe para o seu próprio pecado. Toda desgraça começa a acontecer na vida de um cristão, quando ele esquece dos seus pecados e começa a olhar para o pecado dos outros. Assim ele anula completamente o seu Salvador, aquele que poderia salvar, e passa a ser meramente não alguém que precisa de salvação, mas alguém que se coloca na posição de juiz a julgar os outros. Paulo não está olhando para os outros, ele não está dizendo: olha, eu sou mais pecador do que aquele, mais do que aquele. Ele fala: eu sou maior do que pecador. Por quê? Porque eu examinei o meu coração, eu conheço a lei de Deus, eu conheço Deus a quem eu ofendi, eu sou o principal dos pecadores. Meus irmãos, não pode haver pecado pequeno contra um Deus grande, não pode haver pecado pequeno contra uma lei gloriosa. Todo pecado é grande, portanto faz de todo pecador o principal dos pecadores. Paulo tinha plena convicção disso. O Espírito Santo havia convencido Paulo dos seus pecados, e não do pecado dos outros. Quando o Espírito age em nossas vidas, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Tem agido, meus irmãos, em suas vidas? Nós costumamos dizer: olha, se o Espírito Santo agir em mim, olha, eu senti um arrepio aqui agora, o Espírito Santo está agindo em minha vida. Não! Isso é falso, só se for o espírito do engano, o espírito de Satanás. Nós vemos que toda essa agitação, pulo, grito, euforia, faz as pessoas se convencerem de tudo, que viram anjos, que viram bola de fogo, que foram arrebatados e viram o céu, mas não as faz convencerem-se de que elas são pecadoras. Quando o Espírito Santo vem, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo tem agido nas vidas de vocês? Essa é uma palavra fiel, meus irmãos, e digna de toda aceitação.
Jesus Cristo só é Salvador daqueles que sabem que são pecadores, daqueles que, como Paulo, sabem que o seu principal problema não é o pecado do outro, mas é o seu próprio pecado. Nós somos esses pecadores. Paulo não está dizendo isso então, nem está querendo impressionar, nem se comparar com as outras pessoas. Então o que ele quer dizer? Paulo estava declarando sinceramente o sentimento do seu coração. Ele não falou por meio de uma hipérbole, um exagero, nem por meio de falsa modéstia, mas por um senso e uma apreensão real que ele tinha de si mesmo e da sua pecaminosidade. É por isso que ele não diz assim, eu fui o maior dos pecadores. Não, ele diz, eu sou o maior dos pecadores. Eu sou, a partir do momento em que nós passamos a nos considerar algo, a partir do momento em que nós passamos a nos julgar coisas que nós não somos, passamos a achar que nós somos santos, passamos a achar que nós somos cumpridores da lei, passamos a achar que de algum modo, olha, eu acho que agora eu saí aqui do negativo, agora talvez eu já estou aqui com alguns méritos. Esse momento é que você está sendo enganado por Satanás, é nesse momento. Paulo nunca diz, eu era um pecador, ele diz, eu sou. Hoje, eu ainda estou tão carente da graça de Deus, como sempre. Eu hoje permaneço tão necessitado do Evangelho, tão necessitado do perdão, como sempre. Por quê? Porque eu sou o principal dos pecadores. Eu sou, não eu era, eu sou. Esse senso não acompanhou Paulo uma vez quando ele foi convertido, é algo que acompanhou pela vida dele inteira, e o manteve humilde, e o manteve um servo dedicado, porque ele tinha constantemente esse sentimento em sua mente, eu sou o principal dos pecadores, eu não sou digno, eu não sou digno. Fala-se de John Stott, que um assistente dele ia deixar o chá dele pela manhã em determinado horário, quando o assistente colocava o chá dele, ele dizia, eu não mereço esse chá. No outro dia, seu chá, senhor Stott, eu não mereço esse chá. No outro dia, o seu chá, eu não mereço esse chá. Até que o seu assistente ficou curioso e perguntou, mas por que toda a vida eu trago esse chá? O senhor fala que não merece esse chá. O senhor é um teólogo conhecido. O Senhor é alguém que tem abençoado a vida de muitas pessoas. O Senhor tem sido grandemente usado por Deus para abençoar o seu povo. E o Stott falou, no dia que eu achar que eu mereço esse chá, em seguida eu vou achar que eu mereço outras coisas e eu vou me exaltar. Nós não merecemos nada. Tudo que vem a nós vem por graça, porque nós somos pecadores. A única coisa que um pecador merece é o seu salário, que é a morte, o inferno, a condenação. Tudo que nós recebemos além disso é graça. É graça para pecadores como nós. É graça, graça do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Em segundo lugar, ele fala, Paulo, que o que significa isso, dele dizer que era o maior pecador, ele declara que ele era o maior dos pecadores porque ele blasfemou o nome de Cristo e perseguiu os seus santos. Ainda que ele não tenha sido um adúltero, um fornicador, alguém imoral. Veja, meus amados, o pior de todos os pecados são os pecados contra Cristo. E o fato de você não cometer certos pecados não significa que você não seja pecador. O puritano Luiz Bailey fala, olha, tem alguns pecados que são antipáticos a outros pecados. Nunca existiu um homem que tem uma combinação de todos os pecados juntos. Por exemplo, o devasso, ele tende a ser alguém que não é avarento. O avarento, ele não gosta de sair e ir para as farras. Então nós vemos que o pecado da avareza, ele é contrário ao pecado da devassidão. Nenhum homem combina em si todos os pecados, mas o fato de não combinar em si todos os pecados, não significa que nós não somos os maiores dos pecadores. Então se você, enquanto eu falava que você era um pecador, enquanto eu dava o testemunho da Escritura a seu respeito, você começou a pensar assim, mas pelo menos aquele pecado eu não cometo. Sim, mas aquele outro pecado eu não cometo. Não, até eu confesso, aqui e ali eu peco, mas de forma geral, não importa. Quem é culpado de quebrar um mandamento da lei, é culpado de quebrar todos. Quando Paulo fala que ele era blasfemo, o que é que ele está dizendo? Ele pegou contra o terceiro mandamento. Ele tomou o nome do Senhor em vão. Quando ele fala que ele era um perseguidor, um injurioso, ele quebrou o mandamento não matarás. Quando se quebra um mandamento, você não precisa quebrar todos, você não precisa ser um adúltero.
Você não precisa ser um assassino, e Paulo foi um assassino. Mas quebrando um só mandamento, faz de você um pecador digno de toda condenação. Enquanto Paulo permanecia na ignorância e na incredulidade, ele não conhecia a Deus. Por ele não conhecer a Deus, ele não conhecia a si mesmo. Ele não conhecia a sua pecaminosidade. Mas depois que ele foi alcançado pela graça de Cristo, ele pôde dizer a Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 1, no versículo 12, porque eu sei em quem tenho crido, em Cristo. E porque ele conheceu a Cristo, ele passou a conhecer a si mesmo. Ele passou a conhecer a Cristo como Salvador e a si mesmo como um pecador miserável, perdido, o pior dos pecadores. Quanto mais nós conhecemos a Cristo como Salvador, mais nós conhecemos a nós mesmos como miseráveis pecadores, meus irmãos, como miseráveis pecadores. Se vocês não tiverem saído com nenhuma verdade, saiam com essa verdade nas suas mentes. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e à medida que você for salvo, você vai passar a admirar cada vez mais o Salvador Jesus Cristo, e você vai passar a ver cada vez mais a sua vileza, a sua pecaminosidade. Você vai admirar a tão grande salvação que foi trazida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a exposição do texto. Vamos agora para as aplicações. Primeiramente, recebam essa palavra de coração. Muitas vezes nós colocamos objeções para não receber a palavra, dizendo assim: não, mas William, eu acho que você não pregou tão bem. Não, mas hoje é um dia que eu estou meio mal. Não, mas você não tem assim um carisma, você não pregou assim, de um modo que me encantasse, você não está facilitando as coisas. Não importa, a palavra de Deus é fiel, e por ser fiel, ela tem que ser aceita por vocês. Eu exijo que vocês aceitem isso, porque eu não estou falando em meu nome, eu estou falando no nome de Deus. Eu não estou vindo em meu nome, eu estou vindo como embaixador. Vocês têm que aceitar essa palavra. Vocês são pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Tem que ser recebido não com qualquer aceitação. Vocês têm que dedicar toda aceitação, porque essa é uma palavra fiel, portanto ela é digna de toda aceitação. Receba então, na segundo lugar, a segunda aplicação, com toda a sua fidelidade, com toda a sua aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores que não podem salvar a si mesmos. Quantas vezes nós temos visto pecadores querendo salvar a si mesmos, querendo aliviar a culpa dos seus pecados? Nós estamos vendo a enormidade de pecado, e ao invés de correr ao médico, ele fala: não pequei não. Como se negar o pecado fosse perdoar o pecado, como se esconder o pecado perdoasse o pecado, como se de algum modo houvesse alguma coisa fora de Cristo que pudesse lidar com o pecado corretamente, biblicamente. Não, meus irmãos, nada podemos fazer para salvar nós mesmos. Portanto, a maior sabedoria que nós temos é: vamos a Cristo. É Ele que é o médico, nós temos a ferida, é Ele que vai nos curar. Ele tem o pão e nós somos os famintos. Ele nos dará a vida. É Ele. Nós somos pecadores que não podemos fazer nada a respeito dos nossos pecados. Nada, meus irmãos, no pecador, nada fora de Cristo lava o pecado. A água do oceano inteira não é capaz de lavar um pecado. O fogo do inferno, aquelas pessoas que vão ser condenadas, queimando por toda a eternidade, aquele fogo não vai purificar um pecado delas. Nada pode purificar pecado senão o sangue do Cordeiro Imaculado derramado na cruz. Essa é uma palavra digna de toda aceitação, é fiel, é verdadeira. Os pecadores não podem fazer nada por si mesmos, somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo. Em terceiro lugar, será que nós somos como Paulo? Será que nós temos sentido sinceramente a malignidade dos nossos pecados, vista nós mesmos como o principal dos pecadores? Diante disso você pode me perguntar assim: tá bom, William, mas como é que eu sei se eu tenho esse mesmo sentimento de Paulo, esse sentimento correto, esse sentimento bíblico, esse sentimento que caracteriza aqueles pecadores que são salvos por Cristo, aqueles pecadores em cuja alma há uma obra do Espírito Santo convencendo-os de pecado? Que eu sou um desses pecadores que foram eleitos pelo Pai antes da fundação do mundo. Como eu posso saber? Em primeiro lugar, nós sabemos que somos pecadores não quando nós declaramos que
que nós somos miseráveis e perdidos. Meu amigo, palavras custam pouco. Quantas vezes ouvimos pessoas dizendo: eu sou o mais miserável dos pecadores, eu sou um verme, enquanto com as suas atitudes elas fazem questão de negar todas as suas palavras, agem em soberba, em rebeldia, não vão a Cristo. Ao invés de se arrependerem desses pecados que elas declaram, elas acrescentam sede à bebedeira, elas se afundam ainda mais. Elas dizem: eu estou sujo, então você deve buscar se limpar. Não, eu vou me sujar ainda mais. Eu estou doente, então você deve buscar o médico. Não, eu vou buscar aquilo que me adoece ainda mais. Eu vou me apegar mais fortemente à minha doença. Sabemos que uma pessoa se considera pecadora e tem esse senso bíblico, não quando ela declara. Declarar é muito fácil. Em segundo lugar, nós sabemos que estamos conscientes da malignidade do pecado. Preste atenção nisso. Quando sinceramente e sem reserva nós nos quebrantamos por ter pecado contra Deus, confessamos as nossas transgressões e tememos voltar a pecar. E não tememos com qualquer temor, mas é o maior temor da nossa vida. Isso acontece, ou talvez haja alguém aqui que se considera pecador, que acha que se arrependeu, mas seja como aquele homem que foi confessar um pecado ao pastor. Ele chega até o pastor e diz assim: pastor, eu quero confessar um pecado, estou arrependido, eu quero pedir perdão. E o pastor disse: pode falar. E ele disse: eu, na noite passada, roubei a fazenda do meu vizinho. Ele era um fazendeiro. Roubei a fazenda do meu vizinho. E o pastor disse: o que você roubou? Ele disse: eu roubei meia carroça de feno. E aí, antes que o pastor pudesse dizer alguma coisa, ele fala assim: não, mas pode considerar uma carroça inteira. E o pastor perguntou: por quê? Porque essa noite eu pretendo roubar a outra metade. Será que tem alguém assim que confessa um pecado já querendo cometer o outro pecado? Que já confessa com desejo no coração de voltar a se lamear? Se é assim, meu irmão, você nunca se arrependeu. Acorde, meu amigo, você está indo para o inferno. Acorde. Você nunca se considerou pecador. Você nunca entendeu o Evangelho. Você vai indo de pecado em pecado. Desse jeito, como um atalaia, eu tenho que advertir você. Você está brincando com fogo, mas é um fogo que vai consumir a sua alma no inferno, se você não se arrepender. O que se exige de nós é arrependimento. Se nos consideramos pecadores, nós verdadeiramente vamos buscar o médico, vamos buscar a cura, vamos temer cair em pecado. Agora, se você peca e tem isso como uma brincadeira, você está brincando com Deus. Você acha que o Deus Todo-Poderoso vai se deixar escarnecer assim? Você acha que o Deus bendito, que é 3 vezes santo, vai deixar que um verme como você zombe do sangue do Filho dele, que veio ao mundo derramar o seu sangue para salvar pecadores? Acorde! Acorde! Nós sabemos e nós compreendemos, em terceiro lugar, que nós somos pecadores, que nós damos crédito à palavra de Deus quando nós olhamos para Cristo, quando nós corremos para Ele, crendo que Ele veio ao mundo para salvar pecadores, mesmo os piores pecadores como nós sabemos que nossos filhos nunca creram em Cristo, a despeito de tantas pregações que nós fazemos, porque eles nunca foram a Cristo, porque eles nunca choraram com seus pecados, porque eles nunca se arrependeram. Alguém que tem um senso do seu pecado vai a Cristo, e não vai a Cristo uma vez, ele continua indo. Aquela pessoa que se considerou pecado um tempo, se considerou pecador um tempo e deixou de se considerar, que considerou-se necessitado de Cristo e da graça por um tempo e deixou de se considerar em um certo tempo, é de se temer que ela o tempo todo estava apenas atuando, de que ela nunca sentiu em sua alma o poder do Evangelho para a salvação. Porque quando nós sabemos que nós somos pecadores no sentido evangélico, isso é um imã poderoso que nos atrai para Cristo e nos mantém colado a Ele. O pecador prefere morrer do que desgostar o seu Salvador. Esse é o sentimento, meus irmãos.
E esse sentimento, como ainda permanecemos pecadores, se torna em nosso coração uma causa de tristeza profunda quando nós pecamos, e nós pecamos. Mas nós estamos sempre lá aos pés da cruz. Mas nós estamos sempre de joelhos diante do trono da graça, porque nós somos pecadores. Para onde iremos nós, se só Ele é o Salvador? É só no sangue dEle que há perdão, é só no sangue dEle que há redenção. Meus irmãos, que olhemos para Cristo cada vez mais, é somente nele que há a redenção dos pecadores. E se não temos ido a Ele, é porque nós não temos entendido o Evangelho, não temos entendido quem nós somos. Na cegueira, ignorância e incredulidade, estamos caminhando para o inferno. E por último, a aplicação é uma advertência para aqueles pecadores que confiam em sua justiça e passam a viver na iniquidade. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Ezequiel 33, a passagem que o pastor leu no início do culto. Um dos grandes chamados de Ezequiel como um atalaia da casa de Deus era advertir o povo acerca dos pecados deles. O injusto deveria ser advertido a praticar a justiça, a deixar de praticar a injustiça e praticar o que é justo. O justo deveria ser alertado a perseverar na justiça. Veja, amados, nós somos totalmente carentes o tempo todo de alertas, de exortações. Se você é injusto, você precisa de exortação. Se você é justo, você precisa de exortação. Você precisa de advertência. Você precisa de alerta. Todos nós precisamos. Se Ezequiel não advertisse aqueles que praticassem a injustiça, eles morreriam pelo próprio pecado deles. Mas Ezequiel seria culpado, seria responsável pela morte deles devido à sua omissão. Os injustos deveriam ser advertidos que estavam caminhando para a morte. Mas, entretanto, os justos também deveriam ser advertidos. E vejam aí no versículo 13, o que é dito a respeito dos justos. Quando eu disser ao justo, aquele que é considerado justo, que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. E quem morre em iniquidade, vai para onde? Vai para o inferno. Haviam pessoas que eram consideradas justas. Houve um certo momento na vida delas que ela disse assim, quer saber, eu já estou justo demais. Eu já pratiquei muita justiça. Eu já me arrependi de muitos pecados. Eu já fiz muito bem às pessoas. Eu já preguei bastante o Evangelho, já falei muito de Jesus. Já obedeci muito à lei de Deus. Eu creio que agora eu alcancei um status de uma pessoa justa. Então essa pessoa passa a confiar na sua justiça, e ela peca confiando na justiça. Então você percebe que toda pessoa que peca, todo crente que peca, meu irmão, você está pecando porque você está confiando na justiça. Que justiça? Não é a justiça de Cristo, é a sua própria. Disso nós podemos saber se estamos confiando na nossa própria justiça ou se estamos confiando na justiça de Cristo. Confiar na justiça de Cristo nos leva para longe do pecado. Mas quando nós confiamos em nossa própria justiça, nós nos afundamos em pecado. Não é isso que nós fazemos várias vezes. Eu já li muito a Bíblia, eu não preciso ler a Bíblia hoje. Eu já fui muito à igreja, eu não preciso ir à igreja hoje. Eu já fui muito ao evangelismo, eu não preciso ao evangelismo hoje. Eu já fiz muito bem lá, eu não preciso fazer bem agora. Eu já obedeci muito, eu não preciso obedecer agora. Eu já criei muito, eu não preciso crer agora. Eu já me humilhei muito, eu não preciso me humilhar agora. Confiando na sua justiça. Veja que o pecador, ele confia. Não lhe falta confiança, não lhe falta justiça, mas a sua confiança e a sua justiça são exatamente as coisas que o matam. Como nós estamos? Ninguém peca, meu irmão, porque está confiando em Cristo. Ninguém peca por humildade. Todos nós pecamos na soberba, confiando na nossa justiça. Todo pecador é um pecador que sente-se cheio de justiça própria. Ele nunca viu a Cristo como Salvador, portanto ele nunca viu a si mesmo como Salvador. Temam, meus irmãos, temam.
Ezequiel não estava falando isso para babilônios, para egípcios, não estava falando isso para as pessoas mais depravadas, ele estava falando isso para pessoas como vocês, exatamente pessoas como vocês, que vinham até a casa de Deus, que professavam ser justos. Eu confio só na justiça de Cristo, não, para mim é só a graça. Eram essas pessoas que confiavam na sua própria justiça e se corrompiam. Confiavam nessa justiça que era como trapos de imundícia. Eles não confiavam no Deus que justifica o ímpio, como está escrito em Romanos 4, 5. Que sejamos advertidos então, meus irmãos, a não confiar na nossa própria justiça, porque quando nós fazemos isso, o passo seguinte é que nós praticamos a iniquidade. Estejamos certos de que a justiça de Deus nos é imputada pela fé, no nome do Senhor Jesus Cristo, mas é algo que nos leva para longe das práticas pecaminosas. É uma justiça que nos concede poder para viver em santidade, e jamais uma confiança para nós praticarmos o pecado. Quando o Senhor Jesus Cristo não é o Senhor justiça nossa, como diz Jeremias 23:6, toda a nossa justiça é pecaminosa e só conduz a mais pecado e finalmente ao inferno. Meus irmãos, eu espero que essas palavras tenham sido suficientemente claras para despertar você que está dormindo em seus pecados, filosofando, sonhando que está descansando na justiça de Cristo. Não está. A justiça de Cristo nos leva para longe do pecado. Se nós cremos que somos pecadores, isso vai nos levar a ter nojo do pecado, pois o pecado crucificou o nosso Senhor na cruz. Palavra fiel é esta, e digna de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores como vocês, como eu. Nós somos esses pecadores desprezíveis que Ele veio salvar, que possamos crer nisso com todo o nosso coração. Como diz a Bíblia, quem crer e for batizado, será salvo. Todavia, quem não crer, já está condenado. Que possamos crer no Evangelho, que possamos receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor justiça nossa, como Salvador de pecadores como eu, de pecadores como você. Amém, meus irmãos? Que Deus nos dê graça. Vamos orar? Senhor nosso Deus, quão grande é a nossa necessidade, ó Deus, de verdadeiramente aceitar essa palavra, ó Deus, pois nós não cremos nela, Senhor. Nós não cremos que nós somos pecadores como a sua palavra diz que nós somos. Por isso, Senhor, muitas vezes, por não crer que somos pecadores, por crer que há em nós alguma justiça, é essa justiça que nos conduz a mais pecado. É essa justiça que nos afasta de Cristo. Não é os nossos pecados que nos afastam de Cristo. É essa justiça podre que nós chamamos de nossa. São esses trapos de imundícia imundos que nos levam, ó Pai, a nos afastar de Ti, da Tua salvação revelada no Seu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, se há aqui algum pecador cego, dormindo em seus pecados, ó Deus, que o Senhor faça cair a escama dos seus olhos, que o Senhor o alerte, o desperte, veja que ele está caminhando por um caminho de morte, ó Deus, e revele-lhe a Cristo crucificado, a Cristo ressurreto, a Cristo exaltado à destra do Pai, poderoso para salvar os pecadores, que ele possa contemplar os cravos, que ele possa contemplar a ferida, a coroa de espinhos, e saber que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores como nós. Ó Deus, tenha misericórdia, ó Deus, opera a salvação aqui nessa noite, ó Deus, para a glória do Teu santo nome, ó Pai, salva os pecadores, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, eu te peço, amém, amém.